Olá, pessoal! Essa é a segunda parte do vídeo que foi postado ontem, um bate-papo com Amanda Ribeiro, da Incluir Treinamentos. Vamos continuar conversando sobre inclusão social? Agora me fala um pouquinho, você criou também a empresa Incluir Treinamentos, né? E como foi essa criação? Por que você pensou nisso? Conta um pouquinho para a gente aí. E o objetivo, né? Qual foi seu objetivo? Quando eu comecei a viajar, né, que eu vi que eu não sabia viajar com uma criança, que eu fui estudar, eu estudei, fui fazer especialização, certificação para saber como viajava com uma criança autista, porque eu me recusava a deixar de viajar só porque eu tenho um filho autista. Falei, tem que ter algum jeito. E eu aprendi a viajar. Então, depois que eu já tinha aprendido a viajar, eu fui fazer história social, previsibilidade, adaptação do ambiente, fui fazer uma viagem de férias, grande, de 14 dias, e no hotel que eu cheguei, que eu fiquei, num resort, a menina da recreação me deu uma fichinha para preencher, estava escrito assim, possui alguma necessidade especial? Eu falei, nossa, que bacana, né? Estão interessados. E aí escrevi, meu filho é autista, não fala, não atende a comando. Escrevi lá. Entreguei a fichinha, e quando eu entreguei a fichinha, ela falou assim, então, mas como ele é autista, ele não pode brincar, porque a gente não sabe como lidar. Falei, então não era para inclusão? Era para exclusão? E foi onde eu voltei dessa viagem e comentei com a psicóloga do Arthur, que é a Maria Luísa. Falei, Malu, a gente precisa treinar os hotéis para receber famílias de autistas. E eu guardei a ideia, estava trabalhando num outro projeto. Passado alguns meses, eu fui fazer um exame de ressonância magnética com 8 horas de jejum. Então, eu levei o Arthur dormindo, porque eu não queria que ele acordasse, porque não tem como negociar, falar que não pode tomar leite. E eu fiquei lá na recepção meia hora. Eu falei, moça, você pode ver para mim, por favor? Porque eu já tô aqui meia hora, eu não queria que ele acordasse, ele é autista. Ele tem direito à prioridade. Ela falou assim, então, mas prioridade é só para quem tem deficiência. O autista também é uma pessoa com deficiência. E eu voltei e falei com a Malu de novo, com a Maria Luísa, psicóloga. Falei, Malu, lembra que eu falei da gente treinar os hotéis? A gente precisa treinar os hotéis, os laboratórios, a gente precisa treinar todo mundo. Verdade. E eu guardei a ideia de novo, porque eu estava trabalhando em outro projeto. Então, passado alguns meses, eu fui procurar escola para o meu filho. Né? Fui numa escola aqui perto, a escola era linda, tinha horta, tinha galinha, tinha coelhinho. Falei, gente, o Arthur vai amar, porque ele adora bichinho. E quando eu falei que ele era autista, não tinha mais vaga. Segunda escola, a escola tinha judô, tinha natação. Quando eu falei que era autista, não tinha mais vaga. Meu Deus. Fui para a terceira escola, e aí a terceira escola falou, não, a gente aceita, claro, nós já tivemos alunos autistas, não temos uma especialização específica, mas a gente aceita. E foi onde nasceu a Incluir Treinamentos. Nós treinamos e capacitamos a escola para receber o Arthur. Olha, que bacana. Então, eu falei, bom, quem mais precisa de capacitação são as escolas. Sim. Você sentiu essa necessidade, né? Você percebeu isso e falou, poxa, peraí, tem muito o que fazer, né, Amanda? Tem muito o que fazer. E eu falei assim, gente, as escolas ficam com as crianças 5 horas, 6 horas, 8 horas, todos os dias. Então, e essas professoras, elas não tiveram nenhuma matéria, na maioria das vezes, sobre autismo durante a faculdade inteira que ela estudou. E eles não sabem realmente sobre comportamento, então a nossa capacitação é baseada na análise do comportamento aplicada, que é a terapia ABA. E eu peguei o projeto e falei, bom, vou nas escolas falar, olha, tem uma capacitação baseada na análise do comportamento aplicada, que é uma terapia padrão ouro, com comprovação científica para autismo, vai ajudar os professores a saber lidar, a melhorar a questão comportamental dessas crianças que já estão nas escolas. E uma escola disse para mim que, então, mas é que se eu treinar, aqui vai encher de autista. E aí eu descobri que elas não estavam interessadas. Elas não estavam interessadas nem preparadas para isso, né? Não queriam se preparar, né? Não queriam se preparar, porque uma coisa é você, né, não estar e não querer, se preparar. Por quê? Porque criança com deficiência, né, dá mais trabalho, precisa de professor auxiliar, eles não podem cobrar diferente, né, tem que cobrar a mesma coisa, senão é
discriminação, e eu fiquei desanimada com a educação. Eu falei, bom, se a educação não quer, então eu vou para o turismo. Escolheu mesmo. Ele falou assim, olha, Amanda, a gente não sabia que você precisava, que vocês precisavam, que o autista precisava disso. A gente não sabia. Nossa. Então, desde 2019, a gente vem trabalhando com turismo, a gente já vem capacitando empresas, parques, atrações turísticas, hotéis, para receber famílias autistas. E agora, felizmente, as escolas têm nos procurado. Então, hoje elas já estão sentindo essa necessidade, porque eu comecei em 2019, 2020 elas já tinham mais crianças autistas, 2021 mais autistas ainda. E agora, então, felizmente, as escolas estão buscando capacitação, porque essas crianças autistas estão nas escolas regulares, e eles têm direito de estarem nas escolas regulares. E eles precisam, e não dá mais para você dizer que você não sabe lidar. Né? Não existe inclusão sem capacitação. Você não pode virar para uma família e falar assim, então, é que como a gente não é preparado, você pode procurar uma outra escola. Não, as escolas não podem fazer isso. Elas estão fazendo isso, elas estão cometendo crime de discriminação. Então, felizmente, hoje, as escolas estão buscando. Nós fizemos capacitação ano passado do Beto Carreiro, que é o primeiro parque da América Latina amigo do autista. Fizemos capacitação já no Parque da Mônica, no Wet n Wild, no Hot Beach, no Play Center, hotéis. Temos mais de 100 agentes de viagem que são capacitados para criarem roteiros para famílias autistas. Temos muitos recreadores no Brasil inteiro, então já temos recreadores em Distrito Federal, Vitória, em Belo Horizonte, Campinas, interior de São Paulo, aqui tem alguns lugares que já tem. A pandemia deu uma atrasada, né? Mas felizmente agora nós estamos voltando às capacitações. Que bom, que bacana esse trabalho que você está fazendo em relação ao turismo aí, né? E vocês atuam em várias áreas, né? Mas no turismo você disse que foi muito bem acolhida e que até vocês ganharam um prêmio, né? Isso para você, como foi ganhar esse prêmio? Representou com certeza muito para você. Nós ganhamos o Prêmio Nacional do Turismo em 2019 pela iniciativa de capacitar o turismo para receber autistas. A gente tinha muitos projetos muito bacanas, muito legais, e eu achava que assim, só estar entre os 3 já estava bom, né? Por quê? Porque só de ter essa visibilidade, e depois que eu fui conversar, depois que a gente ganhou o prêmio, né? Primeiro lugar, e eu fui conversar com as pessoas que votaram, eles falaram que foi unânime. Por quê? Nossa, porque era uma novidade. Então, e para você, que trabalha assim com muitas empresas, com profissionais, né, capacitando para a inclusão, teve alguma experiência que foi marcante para você, que você gostaria de falar, de contar para a gente? Olha, todas as últimas experiências têm sido muito bacanas. Mas uma que a gente viveu realmente semana passada, nunca tinha acontecido. Nós já estamos vai fazer 3 anos agora de Incluir Treinamentos, em abril. E a pandemia deu uma atrasada, né? Mas semana passada nós fizemos uma capacitação para 200 colaboradores. Nossa, que bacana. E a gente falou um pouquinho, só que depois à tarde, uma parte foi embora e ficou a parte dos líderes. Então, todos os líderes, eles ficaram para a segunda parte, que a gente chama de vivência. E a vivência é justamente eles vivenciarem como atender uma mãe de uma criança autista. Então, tem eu e tem mais uma mãe na minha equipe, que ela tem 2 filhos autistas, então a gente foi até... E quando a gente estava falando, a Kelly, que é minha assistente, né, nessa hora dessa vivência, que cada um se apresenta, a Kelly falou assim, Amanda, essa parte agora é só para quem tem autista na família? Eu falei, não, Kelly, são os líderes. Mas todo mundo tem alguém? Eu falei, todo mundo conhece alguém. Sim. Em 2019, as pessoas, assim, umas falavam assim, eu não conheço, não tenho contato. 2020 mudou. Agora, 2021,
todo mundo conhece alguém. Se você não tem na família, provavelmente você conhece alguém. Mas tem tido o autismo muito perto, muito perto. Então, nessa vivência que nós fizemos semana passada, acho que teve mais ou menos umas 4 pessoas que choraram. Nossa, porque emocionante. estão passando pelo processo e estavam ali entendendo melhor como que tinha uma que era cunhada, ela falou assim, agora eu sei o que a minha cunhada está sentindo. Olha. Nunca ninguém, difícil a pessoa consegue contar, né? E eu, quando eu conto a história de como é o diagnóstico, meu processo, justamente para sensibilizar, para que as pessoas não julguem. Às vezes você está vendo uma criança ali nervosa, chorando, gritando, jogando no chão, agredindo, e você fala, nossa, se fosse meu filho, não sabe. Você não sabe o que está por trás dali, né? Se é uma criança autista, tem estímulos sensoriais, tem rigidez cognitiva, tem quebra de rotina, tem muita coisa por trás. E eu fiquei, assim, muito feliz nessa última vivência que nós passamos, porque eles saíram de lá outra pessoa. Então, assim, eu falo que a minha missão, semana passada também, a gente tem um curso pelo Ministério do Turismo, de autismo, para profissionais de turismo, e eu ouvi assim, mais uma aula do curso que está mudando a minha vida. Nossa, que emocionante, né? Que coisa então, boa, assim, coisa boa. Está fazendo a diferença. É a minha missão de vida. Então, quando eu consigo sensibilizar uma pessoa, conscientizar essa pessoa e fazer ela entender que todos nós somos diferentes, que a deficiência faz parte da diversidade humana, só que a gente tem um atraso muito grande. Não dá mais para você falar assim, eu não sei atender. Não dá. Não, sabe? É feio. A gente já tem muitas leis que os lugares não estão cumprindo. As pessoas com deficiência, elas têm o direito de ir e vir e de estar. O seu filho sem deficiência precisa brincar com o meu filho com deficiência. Por quê? Porque senão ele vai ser uma geração como foi a nossa. Eu não tive contato com criança com deficiência na minha sala. A gente não cresceu com crianças com deficiência. Por isso que nós estamos nessa geração, que é uma geração que exclui. Só que essa próxima geração, não. A próxima geração do meu filho já é uma geração que acolhe e que luta pela diversidade. As pessoas são diferentes. E às vezes é difícil, na nossa geração, né, os nossos pais, nossos avós entenderem isso e aceitarem que as pessoas são pessoas. Então, a gente tem um caminho assim muito longo, muito, muito. Não é pouco, gente. É assustador, né? Quando a gente fala de autismo, assim, para tudo a gente tem uma questão, né, difícil, né? Economia do país, não está indo. Mas quando a gente fala de autismo, a gente fala de uma coisa urgente e que a gente precisa continuar falando. Não é porque você está ouvindo aí falar de autismo, tá, nossa, mas não para mais de falar de autismo. A gente precisa falar mais ainda, porque as pessoas não sabem. A gente tem muitas crianças e muitas pessoas que não têm diagnóstico. E esse diagnóstico seria muito importante para tratar. E o autismo não tem cura, não é uma doença, mas ele tem tratamento. Então, se essa criança ela começar um tratamento precoce, intensivo, de pequenininho, ela vai desenvolver as habilidades, né, mais rápido, vai tirar alguns atrasos e vai ter mais autonomia. Vai ficar mais barato para o governo, para todo mundo. E a gente precisa, eles precisam, eles são crianças, né, como todas as outras, só que tem dificuldade, tem um transtorno que é de predisposição genética. Então, assim, tem aumentado muito o autismo? Tem, mas é aumento do diagnóstico. E se eu falar que mesmo com todo esse aumento que todo mundo está vendo, ainda falta muito, porque o diagnóstico no Brasil hoje, infelizmente, ele é um privilégio. Não são todas as pessoas que conseguem um diagnóstico precoce, então é muito mais difícil. Toda a porcentagem de população que é dependente SUS, elas têm muita dificuldade para conseguir um diagnóstico. E depois que consegue, muita dificuldade para ter um tratamento adequado. Então, a gente precisa ainda falar muito sobre autismo, em todas as áreas. A gente tem atendido hoje, não só a área de turismo, a gente tem atendido a área da saúde, os hospitais precisam se preparar para atender pessoas autistas. Meu filho ficou internado 5 dias no hospital. Foi um caos.
Por quê? Porque a enfermeira que está lá e auxiliar que ela está lá, ela não tem noção do que é autismo. Mas eu não posso enfiar uma agulha no meu filho sem dar previsibilidade, sem fazer história social. Ele tem transtorno de processamento sensorial, as pessoas precisam entender o que é isso. Uhum. Então, a acessibilidade para o autismo é informação. Assim como todos os lugares são obrigados a terem acessibilidade arquitetônica, né? Ter piso, rampa, banheiro, é lei. Uhum. Acessibilidade para o autismo é informação. Então, assim, as empresas precisam fazer alguma coisa. Não dá mais, a gente está num atraso muito grande. E eu tenho feito um trabalho junto com as empresas que a gente chama de acessibilidade básica. E acessibilidade básica nada mais é que cumprir a lei que já existe. Não estou pedindo nada demais, nada. Eu vou lá e mostro para eles, sabe essas leis? Quando você decidiu abrir a sua empresa, você tem que cumprir leis, né? Você não pode falar assim, eu vou abrir e não vou. E vou só receber pessoas boas. Quero abrir uma empresa, não quero pessoas defeituosas, deficientes, eu quero só... Você não pode abrir uma empresa assim, concorda? Porque senão é discriminação é crime. Só que hoje tem um monte de lugares abertos e eles não estão pensando na acessibilidade. Hoje os lugares não é para todo mundo. Hoje o lazer não é para todo mundo. A escola, infelizmente, que deveria ser para todos, ela não é para todo mundo. Por quê? Porque falta acessibilidade, falta inclusão. Então, assim, pode parecer que a gente está falando muito, que está tudo resolvido, mas é assustador. A falta de acessibilidade é assustadora, a acessibilidade para o autismo é mais ainda. Então, as pessoas realmente não sabem e não têm como saber se não for capacitar. Não dá para você falar assim, mas eu amo pessoas com deficiência, eles são tão fofinhos, eu adoro criança. Tá, posso mandar meu filho para sua casa? Não vou saber lidar. Não quer conviver, né? Não quer conviver. Não existe inclusão sem capacitação. Então, hoje nós estamos na fase de capacitar. Falar sobre um assunto, quando a gente entra na nossa capacitação, a gente começa falando sobre deficiência. E a pessoa que está lá do outro lado, ela fala assim, como que eu nunca soube disso? Eu falei, pois é, a gente não cresceu, ninguém cresceu falando pra gente como que a gente devia aceitar as pessoas, como a gente devia tratar as pessoas com deficiência. Só que agora a gente precisa correr atrás, né, do nosso prejuízo. Então, muito feliz, a gente está vivendo uma fase agora pós os fechamentos, que as pessoas estão realmente interessadas. E quando eu saio de uma visita técnica, que eu vejo eles assim, meu Deus, eu não sabia que eu não estava conseguindo atender essas pessoas. Vamos melhorar. Então, eu sei que eu estou no caminho certo. Isso que você falou, eu acho que é muito importante, né? Fundamental, essa convivência das pessoas com deficiência na escola, em todos os lugares que eles queiram estar, né? Isso vai fazer com que as outras pessoas também passem a respeitar o deficiente, a pessoa com deficiência, como uma pessoa. Ela vai perceber que ele ou ela é uma pessoa como todas as outras, mas é preciso conviver realmente, né? Para aprender a lidar, a conhecer. E essas informações, é o que você falou, falta muito? Falta, mas estamos plantando. Eu acho que todo mundo aí, tem muita gente mobilizada para passar essas informações, e isso realmente é fundamental, para que as pessoas realmente abracem a causa e sintam que é possível essa mudança. Pode não ter chegado ainda totalmente como precisa, mas ela está, né, avançando. Então, acho que isso é fundamental, essa convivência, essa inclusão social, esse trabalho lindo que você está fazendo. Parabéns, é um prazer receber você aqui, né, falarmos sobre isso, que eu acho que temos que falar, como você disse, muito ainda. Tem muito a ser feito, muito a ser dito, muita informação a ser passada, né? E se você quiser falar mais alguma coisa, deixar algum recadinho, fica à vontade. Queria deixar o recado das redes sociais, deixar os contatos. Então, mamãequeviaja.net é o site. O Instagram é @mamãequeviaja. Só que eu já deixo avisado que lá nesse Mamãe que Viaja é maternidade real, né? Uma mãe que está ali do outro lado.
E aí tem o da incluirtreinamentos.com.br. Esse é o trabalho. Nós temos uma capacitação básica em autismo para professor, para educador, para recreador, para atendentes, lojas, bilheteria, nutricionista, cabeleireiros. Então, para cada tipo de profissional, a gente tem uma capacitação específica, e a gente também tem uma capacitação em acessibilidade e inclusão. Então, hoje a gente não fala mais só sobre autismo. Por quê? Porque eu descobri que as pessoas não sabem sobre deficiência. Então, a gente precisa falar sobre deficiência. Então, nós temos também uma capacitação básica em acessibilidade e inclusão. Temos lançamento agora recente, vamos ter uma capacitação de guias videntes de profissionais de turismo, então focado na pessoa com deficiência visual. Temos uma turma para acontecer só para falar sobre plano de ensino individualizado, que é o PEI, e adaptação de currículo escolar. Tem algumas coisas aí bem legais para acontecer. E também eu sou vice-presidente do Instituto Multiplicando, que é uma ONG, né, um instituto, onde a gente trabalha a questão da multiplicação da informação, que seria da capacitação de forma gratuita para pais, para professores. Então, a gente tem também esse lado que é a parte que nós fazemos nosso trabalho voluntário pelo Instituto Multiplicando. Poxa, que bacana. Muito obrigada. Foi um prazer recebê-la aqui. E nós vamos também passar os seus contatos aí para o pessoal na descrição, também vamos colocar, né? Para que as pessoas aí busquem mais informações. Muito obrigada, querida. Foi um prazer. Obrigada, Denise. Parabéns pelo seu trabalho. Muito, muito obrigada pelo convite. Fiquei muito lisonjeada de estar aqui com vocês. Muito obrigada, Até foi mais. um prazer. Obrigada. E quero agradecer a todos vocês que estiveram conosco até aqui e dizer que conto com vocês também para ajudar nessa divulgação das informações, para nos ajudar na inclusão social. Curta e compartilhe com todos aqueles que vocês sabem que podem se beneficiar dela. Fiquem com Deus.